Vamos falar do conteúdo da prova de História do Direito e Direitos Humanos. Roma dominou toda a área litorânea do Mar Mediterrâneo, e quem controlava o Mar Mediterrâneo dominava o mundo. No topo da hierarquia estava antigamente um rei, durante o período da monarquia. Logo abaixo do rei vinha o Senado, e abaixo do Senado a Assembleia. Depois, o poder do rei foi derrubado, e quem passou a ser a autoridade máxima foi o Senado, que se tornou o ponto mais alto da estrutura de poder na República Romana. Porém, os generais responsáveis por conquistar toda a área litorânea do Mar Mediterrâneo começaram a questionar sua posição. Eles se perguntavam: por que lutamos tanto, conquistamos tanto e não temos nada em troca? Com isso, os generais decidiram tomar o poder. Esse evento ficou conhecido como o Primeiro Triunvirato, que foi um pacto feito entre 3 generais: Crassus, Pompeu e Júlio César. Crassus partiu para a guerra e acabou morrendo rapidamente. Depois restaram Pompeu e Júlio César. Júlio César, então, foi para a região da Gália, onde hoje é a França, que era habitada pelos gauleses. Asterix e Obelix são personagens de uma série de quadrinhos e filmes ambientada na antiga Gália, que corresponde aproximadamente à região da atual França. Eles são gauleses que vivem em uma pequena vila que resiste à ocupação romana liderada por Júlio César. Em Asterix e Obelix contra César, os personagens enfrentam os romanos e resistem ao domínio de Júlio César. A série é cheia de humor e faz referências históricas, misturando fantasia com eventos do passado. A obra é uma paródia da resistência gaulesa e traz elementos de humor e aventuras nessa região histórica. Voltando à história de Roma, Pompeu acreditava que Júlio César morreria e decidiu dar um golpe de Estado para assumir o poder em Roma sozinho. No entanto, Júlio César foi para a Gália, venceu as batalhas e, quando retornou a Roma, encontrou Pompeu no poder. Ao confrontá-lo, Júlio César disse a famosa frase "Alea iacta est", que significa "a sorte está lançada". Em 49 a.C., ele decidiu marchar contra Pompeu, o derrotou e o matou. Assim, Júlio César chegou ao poder. Com Júlio César no poder, ele tirou a autoridade que antes era exercida pelos senadores, reduzindo significativamente o poder do Senado. Foi ele quem implementou a política conhecida como pão e circo, oferecendo alimentos e entretenimento para a população como uma forma de controle social. Com o passar do tempo, Júlio César enfrentou uma questão delicada: decidir quem governaria o Egito. A disputa era entre Ptolomeu XIII, que tinha apenas 11 anos, e sua irmã Cleópatra, que tinha 22 anos. César acabou favorecendo Cleópatra e ambos tiveram um relacionamento pessoal e político. Júlio César começou a governar de forma cada vez mais autoritária, concentrando poder em suas mãos. Júlio César se apaixonou por Cleópatra e colocou-a no poder no Egito, além de ter um filho com ela, chamado Cesário. Cleópatra desejava que seu filho se tornasse o novo imperador romano. Quando Júlio César retornou ao Senado, os senadores organizaram uma emboscada e o assassinaram com 23 facadas. Entre os conspiradores estava Brutus, que era próximo de César, tornando o ato ainda mais impactante. Essa conspiração ficou conhecida como os Idos de Março. A frase "até tu, Brutus" ficou famosa devido ao assassinato de Júlio César, pois Brutus era considerado um filho adotivo por ele. Após a morte de Júlio César, seus amigos e generais formaram o chamado Segundo Triunvirato, composto por Lépido, Marco Antônio e Caio Otávio. Lépido morreu logo em uma campanha na África, enquanto Marco Antônio seguiu para o Oriente, especificamente para o Egito, onde se envolveu com Cleópatra, que também ofereceu seu coração a ele. Marco Antônio se apaixonou por Cleópatra e ela continuou no poder do Egito. Essa situação aborreceu Roma e Caio Otávio entrou em conflito contra Marco Antônio. Após derrotar Marco Antônio, Caio Otávio assumiu o poder em Roma e se declarou Otávio Augusto. Ele mudou seu nome para Otávio Augusto, sendo que Augusto significa venerado.
Com a ascensão de Otávio Augusto, a República Romana chegou ao fim e começou o período do Império. A evolução política de Roma foi monarquia, república e, finalmente, império. A partir desse momento, o Império Romano foi governado por vários imperadores. Foi durante o reinado de Otávio Augusto que Jesus Cristo nasceu e, na época do imperador Tibério, Cristo foi crucificado. Ao longo do Império, houve muitos imperadores e alguns deles ficaram conhecidos por suas atitudes extremas e excêntricas. Calígula, por exemplo, mantinha relações sexuais com suas próprias irmãs e chegou a nomear seu cavalo como cônsul, o que era equivalente a ser um senador. Isso demonstrava seu desdém pelo Senado. Outro imperador controverso foi Nero, conhecido por ter mandado decapitar professores, numa tentativa absurda de descobrir de onde vinha tanta inteligência. Além disso, há relatos de que ele esfaqueou a própria mãe para tentar descobrir onde nasceu sua inteligência, embora essa história tenha variações. Nero também é famoso por ter incendiado Roma em 64 d.C., um ato atribuído a ele, embora existam debates sobre a veracidade desse evento. Esses imperadores de Roma eram frequentemente instáveis e conhecidos por seus comportamentos erráticos. No total, houve aproximadamente 90 imperadores ao longo da história do Império Romano. O primeiro imperador foi Otávio Augusto, que governou de 27 a.C. até 14 d.C., estabelecendo o império após a vitória na Guerra Civil e o fim da República. O último imperador do Império Romano do Ocidente foi Rômulo Augusto, deposto em 476 d.C. Vale ressaltar que após a queda do Império Romano do Ocidente, ainda havia o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, que continuou a existir por muitos séculos. A estrutura do Império Romano passou por algumas transformações significativas ao longo do tempo. Uma dessas fases foi o chamado Baixo Império, que se estendeu aproximadamente de 284 a 565 d.C. Durante esse período, o Império Romano do Ocidente enfrentou uma crise severa, em grande parte devido às invasões dos povos bárbaros. Os bárbaros, como os visigodos, vândalos, hunos e outros povos germânicos, realizaram constantes invasões que enfraqueceram o Império. Isso culminou na queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., com a deposição do último imperador, Rômulo Augusto. Enquanto o Império do Ocidente entrava em colapso, o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuou existindo e teve seu auge até o ano de 565, durante o reinado de Justiniano, que tentou, inclusive, reconquistar algumas das antigas terras do Império Ocidental. Nero, de fato, mandou matar sua mãe, Agripina, mas o motivo não era exatamente descobrir de onde vinha sua inteligência. Na verdade, Nero tinha um relacionamento conflituoso com sua mãe. Agripina era uma figura muito poderosa e influente e havia ajudado Nero a chegar ao poder, mas posteriormente se tornaram adversários. Nero temia que sua mãe estivesse tramando contra ele para colocar outro no trono ou controlar suas decisões. Essa tensão culminou no assassinato de Agripina em 59 d.C., sob ordens de Nero, para assegurar seu poder e eliminar sua influência. Já Calígula também tinha um comportamento muito controverso, mas não há registro de que ele tenha matado a própria mãe. Ele era conhecido por sua crueldade e por atitudes como nomear seu cavalo para cargos de prestígio, como cônsul, em uma demonstração de desprezo pelo Senado e pela aristocracia romana. E aí entram as constituições imperiais, e o imperador passa a ser o único legítimo no topo da pirâmide. Quem estava no topo? O imperador. Era ele quem comandava tudo, determinava as regras e concentrava o poder em suas mãos. O imperador se tornava o centro das atenções e o centro do poder. Agora, vamos falar sobre os editos emitidos pelo imperador, e 2 desses editos merecem nossa atenção. Primeiro, o Edito de Milão, proclamado em 313. Foi nesse ano que, pela primeira vez, os imperadores legalizaram a religião cristã.
Vale lembrar que nesse período a religião ainda não era o catolicismo como o conhecemos, mas sim o cristianismo em suas primeiras formas. O imperador que decretou o Édito de Milão foi Constantino. Diz a história que um oráculo havia previsto que ele perderia uma batalha. No entanto, um cristão sugeriu que ele desenhasse a cruz de Cristo em seus escudos para obter a vitória. Constantino seguiu o conselho, desenhou a cruz e venceu a batalha. Após esse evento, ele declarou que a perseguição aos cristãos seria interrompida e que o cristianismo estaria liberado em todo o império. Este é o livro Manual de História do Direito. Nele, temos informações sobre os povos e suas respectivas escritas, como Egito, Mesopotâmia, Índia, China, Atenas e Roma. A partir da página 118, encontramos a seção sobre Roma, que aborda os períodos e as características da civilização romana. Também há a Lenda das 12 Tábuas, que trata da primeira codificação escrita das leis romanas, um marco importante no direito romano. O livro ainda discute a decadência de Roma e o fim do Império Romano. Um ponto importante mencionado é o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino. Quando falamos de Roma, podemos diferenciá-la entre Roma Ocidental e Roma Oriental. Se traçarmos uma linha imaginária, a Roma Ocidental fica do lado esquerdo e a Roma Oriental do lado direito. O Império Bizantino corresponde à Roma Oriental. O Império Bizantino é extremamente importante, especialmente por conta do imperador Justiniano. Justiniano realizou uma das maiores contribuições para o direito. Ele compilou e reescreveu todas as leis existentes em uma coleção conhecida como o Código de Justiniano. Essa codificação foi fundamental para o desenvolvimento do direito civil e influenciou muitos sistemas jurídicos posteriores. Na verdade, o Código de Justiniano foi criado sob o comando do imperador Justiniano e não Constantino. Justiniano reuniu e compilou todas as leis que existiam até aquele momento, criando o chamado Código de Justiniano. Essa obra foi uma compilação de todas as leis anteriores, reunidas em um único corpo legislativo, o que facilitou a aplicação e o entendimento do direito. Além disso, Justiniano também promulgou as novelas, que eram novas leis complementares ao Código Principal. Outro elemento importante foram as institutas, um manual destinado aos estudantes de direito, com o objetivo de instruí-los sobre os princípios básicos da legislação romana. Não, as institutas de Justiniano e a palavra prostitutas não têm relação etimológica. A palavra institutas vem do latim institutiones, que significa instruções ou introduções, referindo-se ao manual para estudantes de direito. Já a palavra prostituta vem do latim prostituere, que significa colocar à frente ou expor publicamente, originalmente referindo-se à ideia de oferecer serviços de forma pública. Portanto, as semelhanças entre os nomes são apenas coincidência, sem relação histórica ou linguística entre os dois termos. Lembra da história de Rômulo e Remo, os fundadores de Roma, e da loba que os amamentou? Após essa lenda, Roma passou pela monarquia, também chamada de realeza. Então, tivemos a República, que durou até 27 a.C. Depois da República veio o Império, que se estendeu até 565 d.C. Na parte dos períodos do direito romano, encontramos diferentes épocas. 1. Época antiga, inclui a lenda das 12 tábuas, que mencionamos anteriormente, um marco inicial da codificação das leis em Roma. 2. Época clássica. Essa época se caracteriza pelo desenvolvimento do costume e da legislação romana. Nela, encontramos os seguintes tipos de atos legislativos e administrativos do imperador. Editos, disposições de ordens aplicáveis a todo o império. Eram uma espécie de decreto geral que podia ser aplicado em diferentes partes do império.
Decretos: julgamentos feitos pelo imperador ou pelo seu conselho em assuntos judiciais. Esses decretos se tornavam precedentes, ou seja, exemplos que os juízes inferiores deviam seguir em razão da autoridade do imperador. Por exemplo, se um juiz determinasse que um dano moral fosse compensado em R$3.000, esse valor se tornaria um precedente para casos semelhantes. Rescritos: respostas dadas pelo imperador ou pelo seu conselho a funcionários, magistrados ou até particulares que faziam consultas sobre pontos de direito. Muitas vezes a consulta era sobre decisões importantes como: devemos prender ou executar esta pessoa. A resposta do imperador era chamada de rescrito. Instruções: diretrizes enviadas pelo imperador aos governadores das províncias, especialmente em matérias legislativas e administrativas. Durante o período do Império Romano, muitas pessoas foram executadas e a crucificação era um dos métodos mais comuns de punição. As instruções eram diretrizes enviadas pelo imperador aos governadores de províncias, principalmente em questões administrativas e fiscais. Agora, um pouco sobre jurisprudência e o chamado processo popular. O pretor, na Roma antiga, não era exatamente um juiz, mas uma autoridade que administrava a justiça. Ele tinha a responsabilidade de escolher uma pessoa comum para atuar como julgador em determinado caso. Lembra disso? Por exemplo, o pretor poderia escolher alguém como você, Micaela, para julgar uma pessoa que tivesse cometido um crime. Esse era o chamado processo popular. No processo popular, havia 2 momentos distintos. In iure. Essa fase ocorria perante o magistrado, ou seja, o pretor. Nesta etapa, o pretor organizava as controvérsias e definia se o conflito era real, um conflito judicial. Era um momento de análise preliminar dos casos. 2. Apud iudicem. Após a configuração do conflito, o caso era encaminhado para a fase chamada apud iudicem, onde a controvérsia era analisada por um juiz ou árbitro escolhido pelo pretor. Nessa etapa, o julgamento do mérito ocorria e as decisões eram tomadas. O processo popular romano. Na Roma antiga, o sistema jurídico era bastante diferente dos modelos que conhecemos hoje, e o processo popular era um exemplo interessante dessa distinção. O papel do pretor era fundamental para garantir a administração da justiça. Ele era um magistrado responsável por organizar os processos, mas não atuava como um juiz de mérito. Em vez disso, ele coordenava o sistema e escolhia uma pessoa comum, um juiz ou árbitro, para conduzir o julgamento. O processo popular podia ser dividido em 2 fases principais. In iure, perante o magistrado. Nesta fase inicial, o caso era apresentado ao pretor. Seu objetivo era decidir se havia uma base para um conflito judicial, ou seja, verificar se a controvérsia merecia ser levada adiante. O pretor não fazia o julgamento final, mas decidia sobre questões como determinação da base legal. O pretor verificava se o caso envolvia uma violação da lei e se havia mérito suficiente para dar continuidade ao processo. Formulação da ação. Ele definia os termos do litígio e os limites da ação que seria levada adiante. Essa etapa era crucial, pois estabelecia os parâmetros do julgamento. Durante o in iure, as partes, o demandante e o demandado, apresentavam seus argumentos ao pretor, que então organizava a controvérsia em um formato adequado para o julgamento. 2. Apud iudicem, perante o juiz ou árbitro. Uma vez determinado que a questão deveria ser julgada, o caso era transferido para a fase chamada apud iudicem. Nesta etapa, seleção do juiz ou árbitro. O pretor selecionava uma pessoa que atuaria como juiz ou árbitro. Esse juiz não era um magistrado oficial, mas um cidadão comum, respeitado e considerado apto para tal tarefa, que teria a responsabilidade de tomar a decisão final. Julgamento do mérito. O juiz ou árbitro analisava as evidências e ouvia os argumentos das partes.
Nessa fase, ele tomava uma decisão sobre o mérito do caso, determinando se o acusado era culpado ou inocente e definindo as punições ou compensações necessárias. Esse sistema tinha um caráter bastante democrático e aberto, já que o julgamento final era feito por um cidadão comum, o que dava aos romanos um certo grau de participação na administração da justiça. Era diferente dos sistemas modernos, onde os juízes são autoridades de carreira. A ideia de ter um cidadão julgando ajudava a tornar a justiça mais acessível e compreensível. Importância do sistema. O sistema de in iure e apud iudicem também mostra a separação entre as funções de administrar a justiça, pretor, e julgar, juiz ou árbitro, o que já antecipava uma espécie de separação de poderes que, em alguma medida, vemos nos sistemas atuais. Outro ponto importante é que os precedentes eram criados por meio dos julgamentos. Esses precedentes, ou seja, decisões tomadas em casos similares, orientavam juízes em futuros julgamentos. Assim, Roma começou a desenvolver uma base de jurisprudência, onde casos anteriores ajudavam a determinar as decisões dos juízes. Contribuição para o direito moderno. O sistema de justiça romano, com sua estrutura organizada e a ênfase no julgamento imparcial, foi um dos pilares do direito civil. A ideia de precedentes, a seleção de um juiz para casos específicos e o papel de um magistrado organizando o processo são conceitos que influenciaram fortemente o desenvolvimento dos sistemas jurídicos no Ocidente, especialmente em países de tradição civilista, como os da Europa continental e América Latina. Essa base estabelecida por Roma ainda se reflete em muitos aspectos das práticas judiciais modernas, como a necessidade de organizar a ação judicial, definir os parâmetros da disputa e garantir um julgamento justo conduzido por uma autoridade independente. Realmente, para quem não conhece, é um pouco difícil entender essas questões de direito romano. A linguagem do livro também pode ser complicada. Mas vamos revisar as contribuições de Justiniano para o nosso direito. Quais são as principais contribuições de Justiniano? 1. Código de Justiniano foi uma compilação de toda a legislação romana existente até o século II d.C. Justiniano pegou e juntou todas as leis dispersas em um único documento que passou a ser chamado de Código de Justiniano. 2. Digesto ou Pandectas, outra importante obra de Justiniano. O Digesto é uma compilação dos escritos dos principais juristas romanos. Ele reuniu as opiniões e os pareceres sobre direito, sendo uma coleção de interpretações legais que ajudou a organizar o conhecimento jurídico da época. 3. Institutas. As institutas eram um manual voltado para estudantes de direito, com o objetivo de ensinar os fundamentos do direito romano. Pode-se compará-las a uma espécie de livro-texto para os iniciantes no estudo da legislação. 4. Novelas. As novelas eram novas leis criadas por Justiniano depois da compilação do Código. Essas leis complementavam e atualizavam a legislação romana, adaptando-a às novas necessidades do Império. Sobre a pergunta quais são as fontes do direito, lembremos que, no contexto moderno, as fontes do direito são lei, regras estabelecidas pelo poder legislativo, jurisprudência, conjunto de decisões e interpretações dos tribunais, doutrina, contribuições dos estudiosos e teóricos do direito, costume, práticas aceitas pela sociedade que, em alguns casos, podem ter força legal, princípios gerais do direito, regras e valores fundamentais que guiam a interpretação e aplicação das leis. As institutas de Justiniano, no contexto de hoje, poderiam ser comparadas a manuais ou tratados doutrinários que os estudantes de direito utilizam para aprender sobre os fundamentos jurídicos. Vamos revisar as fontes do direito que mencionamos. 1. Lei. As normas e regras criadas pelo poder legislativo.
A Constituição é um exemplo de lei. Ela é a principal lei de um país e dentro dela encontramos também os princípios fundamentais. 2. Princípios. Dentro da própria lei, como na Constituição, encontramos princípios que servem como base e orientam a interpretação das normas. Os princípios ajudam a dar sentido e contexto às leis. 3. Jurisprudência. Refere-se ao entendimento dos tribunais sobre um determinado tema, baseado nas decisões anteriores. A jurisprudência é formada pelas decisões dos tribunais superiores, como o STF, Supremo Tribunal Federal, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, entre outros. 4. Doutrina. São as opiniões, estudos e ensinamentos de estudiosos do direito. Livros, tratados e artigos escritos por professores e especialistas são considerados doutrina. Por exemplo, se um professor escreve um livro sobre direito constitucional, esse livro é parte da doutrina. A doutrina ajuda a explicar a lei e a entender conceitos mais complexos que, às vezes, não estão claros na própria legislação. 5. Costume. Refere-se às práticas aceitas pela sociedade que, em alguns casos, podem ter força de lei. Os costumes eram mais relevantes no direito antigo, mas ainda têm alguma influência nos sistemas jurídicos contemporâneos. 6. Analogia. A analogia é usada quando não há uma lei específica para resolver um caso. Então se aplica uma norma semelhante, buscando uma solução justa. Sobre as Institutas de Justiniano, podemos compará-las ao que hoje chamamos de doutrina. Elas serviam como um manual para os estudantes de direito, assim como os livros de doutrina que temos hoje em dia. A doutrina é fundamental para entender o contexto e a aplicação das leis, uma vez que o texto da lei, por si só, pode ser muito técnico ou incompleto. Observação sobre etimologia. Quanto à etimologia do termo institutas, como já mencionei, vem do latim institutiones, que significa instruções ou introduções. Não tem relação com a palavra prostituta, apesar da semelhança sonora. Tipos de direito no legado romano. 1. Ius naturale, direito natural. O direito natural refere-se a um conceito de filosofia jurídica que diz respeito aos direitos que pertencem a todos os seres humanos, independentemente de estarem escritos em leis. É aquele direito que existe antes mesmo de ser registrado em um documento formal, como o direito à vida. Um exemplo disso é o direito à vida. Ele existe não porque está na Constituição, mas porque é um direito inerente à nossa condição humana, um direito dado por Deus, ou por qualquer princípio que se acredite. 2. Ius gentium, direito das gentes ou direito dos povos. Esse tipo de direito era aplicado às relações entre romanos e estrangeiros, ou seja, era o direito utilizado para governar os povos dominados por Roma. O ius gentium era uma espécie de direito internacional romano que regulava as relações entre pessoas de diferentes nações e permitia a convivência dentro do vasto Império Romano. Esse direito se baseava em princípios comuns entre os povos, permitindo a cooperação e a resolução de conflitos nas áreas conquistadas. 3. Ius civile, direito civil. O ius civile era o direito aplicável exclusivamente aos cidadãos romanos. Ele continha as leis específicas que regulavam os direitos e deveres dos cidadãos dentro de Roma. Direito natural X, direito positivo. O direito natural é aquele que não depende de estar escrito em um livro de leis. Ele é universal e inerente à existência humana. Exemplos incluem o direito à vida, à liberdade e à dignidade. Já o direito positivo é aquele que foi escrito e formalizado em leis, ou seja, quando o direito natural é colocado na Constituição ou em algum código legislativo, ele se torna direito positivo. Por exemplo, o direito à vida está expresso no artigo 5º da Constituição Brasileira, que diz que todos os brasileiros e naturalizados têm direito à vida. Embora este direito já existisse, ele foi formalmente registrado para garantir sua aplicação. O direito gentílico,
ou ius gentium, tinha a função de regular a convivência entre os povos conquistados e Roma, garantindo uma certa uniformidade e justiça para aqueles que viviam sob domínio romano. Assim, enquanto Roma dominava toda a região do Mar Mediterrâneo, era necessário estabelecer regras para todos os povos sob seu domínio. Embora o ius civile, direito civil, fosse o mais utilizado em Roma, sua aplicação prática estava restrita aos cidadãos romanos. Quem sabia falar latim, em tese, teria melhores oportunidades dentro do império, já que o latim era a língua oficial e essencial para participar da vida pública. Por isso, a popularização do latim teve um papel importante na integração dos povos sob o domínio romano, permitindo que muitos adotassem a cultura e as leis de Roma. O direito civil era composto pelas leis aplicáveis exclusivamente aos cidadãos romanos, definindo seus direitos e deveres. Isso fazia parte do processo de expansão e integração do império, onde Roma permitia a outros povos adotar sua cultura e leis, consolidando a influência romana. Revisão rápida da história de Roma. 1. Origem de Roma. Roma está localizada na Península Itálica, comumente representada pelo formato de uma botinha. Existem duas origens principais. Histórica, ligada a diversos povos, como os italianos, latinos, sabinos, etruscos e gregos. Mitológica, relacionada à lenda de Rômulo e Remo, onde um dos irmãos, Rômulo, matou o outro para fundar Roma. 2. Períodos da história de Roma. A história de Roma é dividida em 3 grandes períodos políticos. Monarquia, o governo era liderado por reis. República, instituições republicanas tomaram o poder, com senadores e magistrados governando. Império, o poder se concentrou nas mãos do imperador. Além desses períodos políticos, a história jurídica de Roma pode ser dividida em época antiga, época clássica, Baixo Império. 3. Divisão da sociedade romana. A sociedade romana era estratificada em 4 classes principais. Patrícios, os ricos e nobres que detinham o poder e as propriedades. Plebeus, a classe mais pobre composta por trabalhadores e camponeses. Clientes, plebeus que dependiam dos patrícios e lhes prestavam favores em troca de proteção e benefícios. Escravos, pessoas em condições mais complexas, que não tinham liberdade. Eram geralmente prisioneiros de guerra ou plebeus que caíam em dívidas. Política e poder em Roma Antiga. 1. Rei e Senado. Durante o período da monarquia, o rei de Roma não era hereditário, ou seja, o poder não passava automaticamente para seus descendentes. Quando o rei morria, era o Senado que nomeava um sucessor interino e a Assembleia votava para escolher o novo rei. Isso tornava a monarquia romana única, pois não era transmitida de pai para filho como em outras culturas. 2. Direito primitivo. O direito na monarquia era primitivo, baseado na solidariedade clânica, ou seja, os vínculos familiares e o apoio mútuo eram os principais reguladores das relações sociais. O pontífice era o responsável pelo poder religioso, servindo como uma figura intermediária entre os deuses e os homens. Ele tinha uma influência significativa sobre o poder político. A principal fonte de direito nesse período era o costume, ou seja, não existia direito escrito formal. O direito era baseado em normas tradicionais e moralidade. 3. Transição de poder, realeza para a república. Os etruscos foram responsáveis por expulsar o rei do poder e derrubar a realeza, ou seja, o fim da monarquia. Isso marcou o início da República, onde o poder passou a ser exercido pelo Senado e outras instituições. A República era governada por diferentes magistrados, cada um responsável por uma função específica. Cônsules administravam a cidade e a zona rural. Pretores administravam a justiça. Censores, responsáveis pelo censo e pela moralidade dos cidadãos. Questores administravam as finanças. Edis cuidavam das edificações e da ordem pública. 4. Assembleia e divisões. A Assembleia era dividida em diferentes tipos, cada uma com funções específicas. Centurial
elegia os cônsules e os censores. Tribal, elegia os questores e cuidava de questões administrativas. Curial, tratava de questões religiosas e de costumes. 5. Conflitos e expansão. Roma entrou em conflitos, como a disputa com Cartago, as guerras púnicas. Eventualmente, Roma venceu Cartago e começou a expandir seu domínio pelo mar Mediterrâneo, proclamando que o mar é nosso. No entanto, essa expansão trouxe problemas internos, pois os plebeus estavam insatisfeitos. Eles eram responsáveis pela maior parte do trabalho, mas não recebiam os benefícios do crescimento de Roma. Isso levou ao conflito do Monte Sagrado, onde os plebeus ameaçaram abandonar Roma e deixar os patrícios cuidarem das responsabilidades sozinhos. Para evitar isso, os patrícios concordaram em conceder mais direitos aos plebeus, marcando um ponto importante na evolução do direito em Roma. Direito e a Lei das 12 Tábuas. O direito não deve ser apenas para a maioria ou para a elite, mas sim para todos. Esse é o verdadeiro espírito da justiça. Em Roma foi instituída a Lei das 12 Tábuas, que é considerada a primeira codificação do direito romano. A criação dessas leis teve o objetivo de garantir que as regras fossem claras e acessíveis a todos, não apenas aos patrícios, a elite. A Lei das 12 Tábuas foi um marco importante, pois representou a primeira tentativa de organizar e divulgar as normas que regulavam a sociedade romana. Vamos ver um resumo do conteúdo de algumas das tábuas. 1. Tábua in. Do chamamento ao juízo. Estabelecia regras sobre como uma pessoa deveria ser chamada a comparecer ao tribunal para resolver disputas. 2. Tábua 2. Dos julgamentos e dos juntos. Regulava o procedimento dos julgamentos e as obrigações entre as partes. 3. Tábua 3. Dos direitos de crédito. Tratava dos direitos dos credores em relação aos devedores. 4. Tábua 4. Do poder paternal e do casamento. Determinava as normas sobre o poder do pai sobre a família e as regras para o casamento. Escravidão como punição por dívidas. Um dos aspectos presentes nas 12 tábuas era a questão das dívidas. Por exemplo, se uma pessoa como Paulo estivesse devendo dinheiro a várias outras pessoas, como Neo, Alex e Juanes, e não pagasse sua dívida, ela poderia se tornar escrava dos credores. Nesse caso, Paulo seria vendido como escravo e o valor obtido com a venda seria dividido entre os credores. Essa era uma forma de garantir o pagamento das dívidas, mesmo que de maneira extrema. Vale destacar que a escravidão na Roma antiga não tinha relação com as questões de raça, como ocorreu em outros períodos históricos. A escravidão em Roma era resultado de dívidas, guerras ou crimes, e qualquer pessoa, independente de sua origem, poderia se tornar escrava em determinadas circunstâncias. A Lei das 12 Tábuas foi fundamental para estabelecer uma base de direitos e deveres que serviu de alicerce para a evolução do direito romano. Foi um passo importante em direção à igualdade perante a lei, pelo menos em teoria, pois todos, plebeus ou patrícios, estavam sujeitos a essas regras. Lei das 12 Tábuas e direitos na Roma Antiga. 1. Venda de escravos por dívidas. Caso uma pessoa endividada não fosse comprada no mercado de escravos, os credores perdiam o direito de dividi-la, ou seja, não poderiam vendê-la por partes para recuperar o valor da dívida. Cada um poderia tomar uma decisão proporcional sobre o escravo, mas se ninguém quisesse comprá-lo, o credor perderia seu direito de divisão. 2. Direito paternal sobre filhos. De acordo com a Lei das 12 Tábuas, o pai tinha o direito de matar um filho que nascesse desforme, isto é, com algum tipo de deformidade física. Esse direito fazia parte do poder absoluto que o pai exercia sobre sua família na Roma Antiga, que refletia a natureza severa e patriarcal da sociedade romana. 3. Outras leis e direitos na República. Lei de Canuleia, 445 a.C., estabeleceu a possibilidade de casamento entre patrícios e plebeus, promovendo uma maior integração entre as classes sociais.
Lei de Licínia Sestia, 367 a.C. Estabeleceu que um dos cônsules deveria ser plebeu, permitindo maior igualdade política e representatividade da plebe. Lei Hortência, 287 a.C. Decretava que as decisões da plebe, chamadas de plebiscitos, teriam força de lei e seriam obrigatórias para todos os cidadãos, tanto patrícios quanto plebeus. Essa foi uma das principais vitórias políticas dos plebeus, garantindo que suas demandas fossem formalmente reconhecidas. 4. Natureza do direito antes de Cristo. As leis mencionadas, como as da igualdade política e social entre patrícios e plebeus, surgiram antes da era cristã. Essas mudanças legais ajudaram a mitigar os conflitos entre as classes sociais em Roma e a consolidar direitos para a plebe. Esse aspecto da venda de escravos por dívidas faz parte de uma passagem bastante brutal das leis das 12 tábuas. Segundo o que era estabelecido por essas leis na Roma antiga, caso um devedor não pudesse pagar suas dívidas, ele poderia ser entregue aos credores como escravo. Se um devedor tivesse vários credores e não fosse possível pagar a dívida, a lei permitia que, em última instância, o corpo do devedor fosse dividido literalmente entre os credores. No entanto, essa prática de cortar fisicamente o devedor em partes é descrita como uma punição potencial, mas não há evidências históricas claras de que isso tenha sido efetivamente colocado em prática. É provável que essa disposição tenha sido uma medida extrema e simbólica, servindo para enfatizar a severidade da punição por não pagar as dívidas. Em resumo, o texto da Lei das 12 Tábuas mencionava essa possibilidade como uma ameaça, mas não há registros históricos detalhados de que os devedores realmente tenham sido cortados em partes. De qualquer forma, a simples menção desse tipo de punição mostra a rigidez e a crueldade das leis antigas em Roma, especialmente em relação àqueles que não cumpriam suas obrigações financeiras. Transição do direito em Roma. 1. Fonte do direito. A fonte do direito em Roma passou de ser baseada apenas no costume para ser baseada na legislação escrita. Esse foi um marco importante, pois o direito deixou de ser predominantemente oral e passou a ser registrado, o que trouxe maior formalidade e estabilidade às leis. As leis das 12 tábuas foram escritas em tábuas de bronze, tornando-se acessíveis para que todos pudessem conhecer suas disposições. Esse era um passo importante para garantir que as regras fossem compreendidas e seguidas pela sociedade. 2. Estrutura das tábuas. As tábuas eram divididas de forma semelhante a capítulos e títulos, como fazemos hoje em nossa Constituição. Cada parte da lei era chamada de tábua, e as 12 tábuas tratavam de diferentes aspectos da vida social e jurídica em Roma. 3. Triunviratos e política do Império. Primeiro triunvirato incluía Júlio César, Pompeu e Crasso. Após as disputas, Júlio César se destacou e foi ele quem criou a política do pão e circo, que consistia em distribuir comida e oferecer entretenimento ao povo como forma de controle social. Segundo triunvirato, incluía Marco Antônio, Otávio, futuro Augusto, e Lépido. Depois das disputas, Otávio restabeleceu o império, encerrando a república e iniciando o período imperial. 4. Liberdade religiosa e cristianismo. O documento que garantiu a liberdade de culto ao cristianismo foi o Edito de Milão, proclamado em 313 d.C. por Constantino, que permitiu que os cristãos praticassem sua religião livremente. Em 380 d.C., o cristianismo foi oficializado como a religião do Império Romano através do Edito de Tessalônica, sob o imperador Teodósio I. 5. Código de Justiniano e outras obras. Código de Justiniano. Compilação de toda a legislação romana desde o século II d.C., feita sob o imperador Justiniano. Novelas. Novas leis criadas por Justiniano para complementar o Código. Institutas. Manual de ensino para estudantes de direito,
utilizado como base para o aprendizado dos conceitos jurídicos. Digesto, ou Pandectas, compilação das interpretações dos principais juristas romanos, contendo a jurisprudência da época. 6. Tipos de direito no Império Romano. Ius naturale, direito natural, ligado à filosofia e aos direitos básicos, como o direito à vida, independente de qualquer lei escrita. Ius gentium, direito das gentes ou direito dos povos, conjunto de normas aplicáveis aos estrangeiros e às relações entre diferentes povos. Permitia a convivência e regulamentação das áreas conquistadas por Roma. Ius civile, direito civil, aplicado exclusivamente aos cidadãos romanos, regulando direitos e deveres dentro do império. Esse legado do direito romano mostra como havia diferentes regras para cidadãos romanos e estrangeiros, refletindo a complexidade e abrangência do sistema jurídico romano. Constantino e a liberdade de culto. 1. Édito de Milão, 313 d.C. O imperador Constantino é conhecido por ter proclamado o Édito de Milão em 313 d.C., que concedeu liberdade de culto aos cristãos no Império Romano. Segundo a história, antes de uma importante batalha, Constantino teve uma visão em que deveria desenhar uma cruz nos escudos de seus soldados. Ele seguiu a visão, venceu a batalha e, em agradecimento, decretou a liberdade de culto ao cristianismo. Esse evento marcou o fim da perseguição oficial aos cristãos. 2. Édito de Tessalônica, 380 d.C. Anos depois, o cristianismo foi oficializado como a religião do Império Romano através do Édito de Tessalônica, emitido em 380 d.C., pelo imperador Teodósio I. Esse édito decretou que o cristianismo, na forma do catolicismo niceno, seria a religião oficial do império. Esses dois eventos são importantes porque mostram a transição do cristianismo de uma religião perseguida para a religião dominante e oficial do Império Romano, consolidando a influência cristã na história ocidental. Revisão: História do direito e conceitos fundamentais. 1. História do direito. Direito vem do latim rectus, que significa reto, ou aquilo que está em conformidade com as regras. 2. Primeira fonte do direito. A primeira fonte do direito foi o costume. Antes de haver direito escrito ou doutrina, as regras eram baseadas em costumes e práticas sociais estabelecidas. 3. O que é direito? O direito é um conjunto de normas jurídicas que visa regular as relações sociais. Ele é composto por princípios. São as normas gerais que orientam o sistema jurídico. Exemplo: a dignidade da pessoa humana. Regras. Normas específicas que regulam situações concretas. Exemplo: a obrigação dos pais de cuidar dos filhos menores, ou dos filhos de cuidar dos pais idosos. 4. Conflito entre princípios e regras. Quando há um conflito entre princípios, utilizamos a regra da moderação, baseada na proporcionalidade e razoabilidade. Exemplo: no conflito entre o princípio da privacidade e o da liberdade de expressão, como no caso do jornalista divulgando uma foto no carnaval, é necessário aplicar a proporcionalidade para decidir qual princípio deve prevalecer. Quando há um conflito entre regras, aplicamos a substituição, trocando a regra inadequada por outra que melhor se aplique ao caso concreto. Exemplo: a subtração de uma caneta de Regina caracteriza o crime de furto, uma regra específica do Código Penal. 5. Direito como estrutura. Podemos visualizar o direito como uma árvore. O tronco representa os princípios do direito. Os frutos representam as regras que derivam desses princípios. 6. História e direito. A história é a ciência do homem e do tempo. O tempo mais importante para a compreensão dos eventos é o passado, pois ele nos permite entender a evolução e traçar perspectivas futuras. Um fato histórico e jurídico pode ter diferentes influências e contextos, como ideologia política, econômica, social, religiosa, cultural e ideológica. Fontes históricas. 1. Fontes escritas. Documentos que estão registrados e escritos, como livros, cartas, leis antigas, crônicas, entre outros. 2. Fontes orais. Informações transmitidas por meio de depoimentos e relatos, incluindo entrevistas e testemunhos,
que ajudam a reconstruir fatos históricos. 3. Fontes iconográficas. Representações visuais, como pinturas, fotografias, esculturas e outras imagens que ajudam a entender aspectos culturais e históricos. 4. Fontes de cultura material. Objetos e artefatos que foram utilizados por sociedades passadas, como ferramentas, cerâmicas, edificações, entre outros itens que indicam aspectos da vida cotidiana e da cultura. Fontes jurídicas. 1. Leis. Regras escritas e estabelecidas pelo poder legislativo que regem a conduta e as relações sociais. 2. Princípios. Normas gerais que orientam e fundamentam o sistema jurídico. Os princípios fazem parte das bases do direito e ajudam a dar sentido às leis. 3. Jurisprudência. Conjunto de decisões judiciais anteriores que orientam a aplicação do direito em casos semelhantes, criando precedentes. 4. Doutrina. Opiniões, estudos e análises de estudiosos do direito, incluindo livros e artigos que interpretam e explicam a legislação. 5. Costume. Práticas e tradições aceitas pela sociedade, que, em alguns casos, têm força de lei. 6. Analogia. Método de interpretação utilizado quando não há uma lei específica para um caso. Aplica-se uma norma semelhante para encontrar uma solução justa. Diferença entre domicílio e residência. Residência. Refere-se ao local onde uma pessoa mora, onde ela vive fisicamente. É o local onde a pessoa passa a maior parte do tempo e mantém seus hábitos pessoais. Pode ser a casa, o apartamento ou qualquer lugar onde a pessoa vive diariamente. Domicílio. No direito, o domicílio é mais amplo do que a residência. Ele não se refere apenas ao local físico onde a pessoa mora, mas sim ao lugar onde ela tem a intenção de estabelecer o centro de suas atividades jurídicas e pessoais. Em outras palavras, o domicílio é o local onde a pessoa pode ser encontrada para fins legais e onde exerce direitos e deveres. O domicílio pode incluir não só a residência, mas também um escritório ou qualquer outro lugar onde a pessoa tenha vínculo permanente para o exercício de suas atividades. Uma pessoa pode ter várias residências, mas geralmente tem apenas um domicílio, salvo algumas exceções permitidas em lei, como quando a pessoa tem atividades em várias cidades e estabelece mais de um domicílio. Exemplos. Imagine que alguém more em Salvador durante a semana por causa do trabalho e vá para a casa de sua família em Ilhéus aos finais de semana. Nesse caso, Salvador seria considerado o domicílio, local onde exerce suas atividades e onde pode ser encontrada para fins jurídicos, enquanto Ilhéus seria uma das residências. No dia a dia, as pessoas geralmente usam os termos como sinônimos, mas no direito, essa distinção é importante, principalmente para questões de competência jurídica e notificação de documentos. O direito é uma área extremamente técnica e complexa, onde cada palavra, termo ou situação específica pode mudar completamente a interpretação e a aplicação de uma norma. No direito, os detalhes são fundamentais, pois pequenas diferenças nos fatos podem levar a conclusões e decisões jurídicas distintas. Além disso, o direito é cheio de exceções porque, ao tentar regular a vida em sociedade, as leis precisam ser flexíveis o suficiente para lidar com a variedade de situações e contextos que surgem. Quase toda regra jurídica tem exceções que se aplicam a circunstâncias específicas. Isso significa que, mesmo que exista uma regra geral, há sempre a possibilidade de uma exceção ser aplicável, dependendo dos detalhes do caso. Por exemplo, direito à propriedade. Em geral, a propriedade é protegida pela lei. No entanto, há exceções, como no caso de desapropriação pelo poder público por necessidade de interesse social. Liberdade de expressão. Todos têm o direito à liberdade de expressão, mas há exceções, como discursos de ódio ou difamação, que são proibidos por lei. Portanto, no direito, os detalhes são importantes para determinar como uma regra se aplica e se há alguma exceção que modifique a aplicação da regra em um caso particular. Esse é um dos motivos pelos quais estudar direito requer uma análise cuidadosa e uma atenção constante às minúcias dos casos e da legislação.